ministério de Jesus, quando ele, nasceu, de uma mulher, viveu aqui e teve início o seu ministério terreno, as condições que ele deu início ao ministério dele aqui na terra, não era diferente dos nossos dias atuais. Hoje, nós vivemos numa sociedade, ainda mais é uma sociedade globalizada, né? Principalmente assim, o Brasil tem muita miscigenação, muitas raças diferentes. É um povo, uma mistura de raças, né? E também uma mistura de culturas, de hábitos, de religiões. Tudo se misturou, né, no Brasil. Na época de Jesus, não era diferente. As tradições, costumes, locais, a religião, a sociedade era afetada e influenciada pelo Império Romano. E o que impactava bastante no modo dos habitantes daquela região. E era uma região de muito conflito. E que havia uma certa divisão, entre ricos, pobres, homens, mulheres, escravos e livres. Então, era feita essa divisão. E ali, na região que Jesus estava, havia um conflito, uma divisão ali muito nítida, que era entre judeus e samaritanos. Os judeus defendiam as suas tradições. Os samaritanos não praticavam as suas tradições. Misturou-se com outros povos, deu-se em casamento ali, houve uma mistura, Casou-se com pessoas pagãs e houve uma mistura na religião deles, e eles não acreditavam em todo o Torá, só em 5 livros. Então, havia essa rivalidade aí entre eles. Mas foi nesse ambiente de tensões que Jesus veio para mudar toda a história da humanidade. Ele veio buscar e salvar a todos. A todos. Judeus, gentios, todos, sem exceção. Homens, mulheres, escravos, livres. Ele veio quebrar barreiras. Ele veio quebrar preconceitos. Ele veio dar-nos o exemplo, ensinar-nos, sobre o verdadeiro, a valorizar em primeiro lugar a sua palavra e dar-nos o exemplo do que é servir, viver e servir ao próximo. Então, esses foram os exemplos que Jesus veio. Ele veio para mudar totalmente aquela concepção errada que eles tinham, Ele veio para começar uma nova história, onde não tinha lugar para conflitos, preconceitos raciais, ou culturais, ou econômicos, de forma nenhuma. E aí ele nos deixa claro, quando ele disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, lá em Mateus 11, 26.
O evangelista João afirma que era-lhe necessário passar no caminho que ele ia fazer no caminho entre Judeia e Galileia, era necessário ele passar por Samaria. Como eu já falei aqui, havia um conflito entre judeus e samaritanos. Jesus tinha, na época, lá tinha 3 alternativas, 3 caminhos. 2 deles eram mais longos, mas geralmente era usado por judeus, para cortar volta, não passar por Samaria. Samaria era o caminho mais próximo até Galileia. Mas não foi pela posição geográfica que Jesus escolheu passar por Samaria. O que levou Jesus a escolher esse caminho? A resposta é bem óbvia, né? A necessidade de salvar uma vida. Um encontro que ele tinha marcado ali. Era a agenda do Deus Todo-Poderoso para o seu filho. Quando Jesus foi mandado na terra e exerceu o seu ministério, havia uma agenda. Até chegar à sua crucificação e ele ressuscitar, havia uma agenda para ser cumprida. E essa agenda era a prioridade maior dele. Era a sua maior prioridade. Fazer a vontade do Pai. Não importar. O preço, ele sabia o preço que ele ia pagar por isso. Mas ele pagaria. Estaria disposto a pagar. O importante para ele era fazer a vontade do Pai. Então, nós vimos que não foi por acaso que ele, e nem por posição geográfica ou geograficamente, que ele escolheu passar por Samaria. Na leitura aqui que nós vemos, ele tinha um encontro. Ele tinha a hora, o dia marcado, né? Estava em sua agenda. Com uma mulher. Uma mulher que ela nem conhecia, ela nem sabia quem era ele e que ele existia. Mas ele tinha esse encontro marcado com ela. E aí nós podemos, né, tirar dessa agenda de Jesus algumas estratégias, né, que ele deixou. Antes dele se encontrar ali e ele decidir ir para Galileia, no versículo 1 do capítulo 4, relata que estava tendo um conflito. Havia ali fariseus e também discípulos de João Batista, né? Começaram a levantar uma questão. Quem batiza mais? Jesus ou João? Aí começou aquilo, né? Aquela disputa, né? De quem batizava mais. E Jesus estava muito popular. Muita gente ia atrás de Jesus. Isso despertou também a raiva dos fariseus, né? Começou a incomodar com isso. E aí Jesus, diante dessa questão que ele não dava importância nenhuma que estava acontecendo, ele não estava preocupado, até porque não era Jesus quem batizava, eram seus discípulos, mas ele não estava ali
preocupado com popularidade e nem tampouco em competir, mostrar quem fazia mais ou menos. E nem João. Tanto é que João ainda fala, ó, quando os discípulos levantam a questão, ele fala assim, ó, importante é que ele cresça e eu diminua. Então, essa não era a maior razão de Jesus, né? Esse debate, essa questão, ele não tinha interesse nenhum. O interesse dele era fazer a vontade do Pai. Ele estava completamente comprometido com a vontade do Pai. E ali, aqui em João 6, 38 ao 40, nós podemos ler. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca, e que de todos que o Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse era o compromisso dele. Ele estava compromissado com esse propósito, cumprir a vontade do Pai. Isso mostra que as ações, os objetivos dele não era alcançar fama ou popularidade. Que impulsionava em direção aos perdidos, aos pecadores, era fazer a vontade do Pai. Ele não estava interessado em coisas que trazem satisfações momentâneas. Ele podia buscar isso, né? Aproveitar da sua popularidade, aproveitar tudo e usufruir de coisas que ofereciam, de conforto, de tudo. Mas a vontade dele era fazer aquilo que o Pai havia lhe incumbido de fazer. A agenda que Deus havia lhe dado de fazer, que era salvar os perdidos, salvar a humanidade pecadora, trazer a salvação a todo aquele que nele crê. Esse era o compromisso. Então, ele tem uma agenda, mas ele também tem uma estratégia. A agenda dele não é feita de qualquer maneira, e ele desenvolveu uma estratégia. O evangelista João nos informa que Jesus fez e o que Jesus fez e como ele agiu. João, ele relata, aqui nos versículos, nós vamos ler, que ele relata tudo, conforme o que Jesus fez e como foi que ele agiu ao encontrar-se com aquela mulher. Primeiro, ele esperou por aquela mulher. Eu fico imaginando, quando a gente lê a Bíblia, sempre a gente nos leva, sabe, a mente da gente é levada àquele momento, né? E a imaginar, uma coisa minha, eu, Edna, né? Ao ler, ao preparar, eu imaginando, né? Jesus saindo ali, né, da Judéia, andando, era vários dias, né? A pé, cansado, ele andando, indo ao encontro daquela mulher.
para chegar lá, ó, exatamente na hora. Por que ela ia nessa hora? Porque era a hora que ninguém ia. Geralmente, as mulheres, elas iam cedo e iam à noite. Que era o horário do sol mais frio. Então, elas faziam seus afazeres, elas iam e depois elas faziam seus afazeres. Essa mulher fazendo ao contrário. Ela ali na rotina dela, na vida dela, levando a vida dela e fazendo os seus afazeres, cuidando de tudo para ir ao poço por volta do meio-dia, onde não teria ninguém. E aí Jesus caminhando também em direção a ela, a esse encontro. Ela não sabia, mas estava marcado na agenda celestial, na agenda de Deus, um encontro que iria mudar a sua história, a sua vida. Então, Jesus, quando ele chega ali, primeiro, ele avista o poço, ele senta-se para descansar da viagem, e aí ele tem também uma outra estratégia, né, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem a estratégia de mandar os discípulos para a cidade. Pensa bem, aquela mulher ia ao meio-dia para não encontrar ninguém. Porque imagina, ela não era uma mulher, era uma mulher de uma vida complicada, considerada como uma adúltera na época. Entre um leproso e ela, era quase a mesma, dado o mesmo tratamento. Imagino que quando ela chegava num lugar, os burburinhos, as pessoas, olha lá. Então, para evitar isso, ela ia exatamente no horário que o sol estava mais quente, que não tinha ninguém. Se tivesse ali os discípulos de Jesus com ele, um monte de homens, de pessoas, ela poderia olhar e falava assim, não, eu vou voltar, não vou chegar. Mas uma estratégia dada pelo Espírito Santo de Deus, ele manda os discípulos ir para a cidade, comprar alimento. E até mesmo esse ir à cidade comprar alimento, ele estava ali quebrando preconceitos e barreiras. Imagina os discípulos ir para uma cidade, a cidade de Sicar, né? Os judeus não comiam pão dos samaritanos. E muito menos bebia na água em vasilhas de samaritanos. O pão do samaritano era considerado imundo. E aí Jesus manda os discípulos comprar pão na cidade de Sicar. E ele fica ali, sozinho, aguardando aquela mulher. E quando ela avista, eu fico imaginando assim, ela deve ter pensado, olha, tem um homem lá. Na cultura da época, um homem não podia falar com uma mulher, nem mesmo um marido, em público. Ainda mais sendo samaritana. E muito menos um rabino. Não podia dirigir a palavra a uma mulher. E agora tinha um homem ali sentado, um judeu. E ela deve, às vezes, ter passado pela cabeça dela, eu vou voltar. Tem alguém lá, eu vou embora. Mas o olhar de Jesus, irmãos, ele atraía pela compaixão que estava. Só o fato de Jesus olhar para alguém, o olhar de compaixão de Jesus atraía. E eu imagino ali aquela cena, né? Aquela mulher cheia de temores, de vergonhas,
de insegurança, né? E ela se aproximando ali. E ela falou, será que ele vai falar ou vai me julgar? Aí Jesus começa a conversa, né? Ele despertou, né, a simpatia dela, uma das estratégias. Ele fala para ela, mulher, dá-me de beber. Ele tinha uma necessidade, ele mostrou para ela que ele tinha uma necessidade que tinha que ser suprida, e ele pediu a ajuda dela. Jesus, ele sempre vai, irmãos, em toda a história que nós vemos, da forma que Jesus chegou nas pessoas, ele vai de onde as pessoas estão. Ele primeiro, ele faz uma autoanálise. Em cada situação, Jesus, antes de chegar em alguém, de falar com alguém, de falar alguma coisa, ele analisava. E chegava até a pessoa, conhecendo a situação da pessoa. Hoje nós temos também esse recurso, através do Espírito Santo de Deus. Lembra quando ele manda os discípulos, prepara os discípulos e fala, vá agora de 2 em 2, e eu lhes dou autoridade para curar os enfermos e expulsar demônios. Jesus deu autoridade para aqueles discípulos, a mesma autoridade que ele dá para mim, para você. Nós temos esse recurso. E aí Jesus chega ali e pede, dá-me de beber. Essa ação mostra exatamente que nós temos que começar como Jesus, de onde as pessoas estão. Não tentar mudar o cenário, mas de onde as pessoas estão. Na situação que as pessoas estão, nós temos que usar de estratégia, pedir a direção do Espírito Santo de Deus para falar com essas pessoas. E também, uma dessas, a estratégia, né? Além de demonstrar a simpatia, ele desenvolveu uma conversa, ele começou um diálogo com ela. Uma conversa. E é assim que nós devemos começar, né, a falar de Cristo, né? Falar de Jesus para alguém. É através de um diálogo, de uma conversa. O ponto de partida é onde a pessoa está. Ele despertou a sua curiosidade. O versículo 10 fala sobre isso, né? Ele desperta a sua curiosidade. Como que ele desperta? Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede água, mulher? Ah, se você soubesse. Da mesma forma, ele continua agindo. Jesus age, o Espírito Santo de Deus age através das nossas vidas. Quando alguém chegou a nós, né, para nos evangelizar, Jesus estava dizendo a mesma coisa. Sabe quando nós ignorávamos ou não entendíamos? Ele estava falando do mesmo jeito. Ah, se você soubesse quem é que te fala. Jesus, ele desviou, ele foi naquele trajeto, um trajeto que seria mais difícil, porque ele poderia ser ali perseguido, sofrer algum tipo de perseguição por ser judeu. Mas ele escolheu esse trajeto por causa de uma alma, de uma vida. E ali ele chega. Se você soubesse, mulher, quem é que te fala? Eu imagino que ela deve ter ficado curiosa. Como assim? Quem é que me fala? É
um judeu, um homem, vindo lá de Judeia. É só isso. Era o que ela via ali, o que ela podia ver com a sua visão. Não era a visão física, né? Só apenas um homem, um judeu. E ali, uma das estratégias, né, dele também, né? Ele mostra a necessidade dela. No versículo 13 e 15, né? Está ali. Ele mostra primeiro a necessidade dela. Quando ele pede água e fala: olha, se você soubesse quem é que te fala, e a água que eu posso te dar, uma água que você jamais terá sede, ela fala para ele assim: então, né, porque ela estaria livre de todo, ela pensou em uma coisa que resolvesse o seu problema ali momentâneo, né, ou o seu problema, que ela não precisaria mais ir ao poço, ao meio-dia buscar água. Estaria resolvido todos os seus problemas. E a maior parte das pessoas que seguiam Jesus, irmãos, eles queriam isso, resolver os seus problemas momentâneos, seus problemas terrenos. Essa era o que movia as pessoas, a maioria da multidão que ia até Jesus. E aí Jesus mostra para ela que havia uma necessidade maior, que ela não sabia. A água que eu te der, mulher, vai fazer jorrar a vida eterna. Era a vida eterna, era a salvação, era curar a alma daquela mulher. Era isso que ele tinha para ela. Ela não sabia até esse momento que ela precisava disso. Mas Jesus mostra para ela e desperta nela a necessidade maior, a necessidade espiritual, a necessidade de salvação, a necessidade de curar a alma. Ele queria curar a sua alma. Era isso que ele queria fazer. E é para isso que nós somos chamados, para levar a cura da alma, a salvação a todo aquele que crê. Ele desperta nela o senso de pecado. Jesus, em cada situação, irmãos, nós vemos que ele usava uma estratégia diferente. Mas sem tudo largar mão, lançar mão da palavra e de confrontar o pecado. As estratégias e tradições podem mudar, é feita por homens. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Jesus nunca abriu mão da palavra de Deus. Esse era o guia maior dele. Isso que ele queria ensinar. Viver a palavra. Que nós vivêssemos a palavra, praticássemos a palavra e pregássemos a palavra. E ali, quando ele desperta, né, a necessidade dela, né, de olhar para si, de ver o seu pecado, né? Ao dizer que ela estava colocando o seu coração em falsas esperanças, em religiões falsas. Porque no capítulo 16 ao 24, nós vimos que ele fala para ela, o que ele fala para ela? Ele vai lá na raiz do problema. E é o que ele faz comigo e com você. Ele vai lá. Ele fala: cadê o seu marido? Vai lá buscar ele e vem, volta aqui. Eu tenho certeza que quando ele falou isso, aquela mulher desabou ali na frente dele. Falou: ele mexeu exatamente no meu ponto fraco. Como ele sabe? Ele mexeu
exatamente no que está que corrói a minha alma. Aí ela responde para ele: eu não tenho marido. E ele fala: exatamente. Você tivesse 5, e o que você tem não é seu. Quer dizer, ela estava amigada. Estava lá, vivendo com alguém, mas não era o marido dela. E Jesus confronta ela na necessidade de se colocar diante de Deus. Essa era a cura da alma que Jesus tinha para aquela mulher, que ela confrontasse o seu pecado, o seu erro. E o evangelho de Cristo, ele faz isso, irmãos, ele confronta o pecado. Porque nós ouvimos aqui há alguns, não sei se há uns 2 domingos, que o presbítero Flávio pregou a respeito do avivamento. Irmãos, é impossível avivamento sem arrependimento de pecado, sem confissão. Avivamento não é falar em línguas, não é dar glória a Deus alta. Avivamento é transformação de vida, é confissão de pecado, é arrependimento. Esse é o verdadeiro avivamento, quando há mudança de vida. E nós ouvimos ontem o pastor falar que uma das ferramentas para a pregação do evangelho é conhecer a palavra. E a palavra traz avivamento, porque ela nos confronta. Ela confronta o pecado. E ali, essa mulher, ela tenta fugir do assunto. Eu falo, parecia uma conversa de maluco, né? Porque um falava uma coisa, o outro falava outra. Ela tentou fugir do assunto. Quando ela fala, não tem, Jesus fala para ela, ó, verdade, você teve 5, agora o que você tem não é seu. Acho que ela pensa, né, eu vou fugir desse negócio que está ficando muito sério. E aí ela fala assim, olha, tu és mesmo profeta. Porque como que sabe? Só um profeta para saber. Ela fala, já que você é profeta, então me responde. Desde os nossos antepassados, nós fomos levar para adorar no Monte Gerizim. Só que os judeus falam que o lugar de adoração é em Jerusalém. E agora, me responde. Aonde é, de fato, o lugar de adoração? Onde devemos adorar? Em Gerizim ou em Jerusalém? Aí o Senhor confronta ela mais uma vez, né? Ela tentando fugir, falou, não, mulher, nem Gerizim, nem Jerusalém. Mas está chegando o momento, está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão a Cristo em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração. É mudança de vida. Adoradores é aquele que faz a vontade do Pai. É isso que ele estava querendo mostrar. Falou, olha, não é onde, mas é como essa adoração deve se dar. E aí, nós vemos, né, que ele revela, no final ele revela a sua identidade. Quem era ele? Lembra que no começo ele falou assim para ela, olha, se você soubesse quem é que fala com você? No versículo 25 e 26, Jesus se revela como o Messias prometido. Numa época que as pessoas, né,
esperavam o Messias, que havia lá desde Isaías, né? Sempre eles ouviam falar de um Messias, do Messias que viria, o Cristo, né? Que viria para salvar a humanidade. Tanto é que eles tinham uma visão deturbada a respeito do Messias, né? Que seria um general, um rei, alguém com poder, né? Que viria e livraria ele dos romanos. Era isso que eles esperavam, né? E essa mulher conhecia essa história. E Jesus, em poucas pessoas, ele disse, né? Se apresentou quem ele era. Para poucas pessoas. Até porque não havia chegado o seu momento, a sua hora ainda. Isso iria causar muita confusão. Então, poucas pessoas ele revelou. E uma dessas pessoas era a mulher samaritana. Ele se revela para ela como Messias, né? Eu sou Messias. Eu é que falo contigo. Eu que falo contigo. Quando essa mulher ouve, irmãos, que ele se revela ali a ela, eu sou o Messias, eu que falo contigo, mulher. Ela larga aquele cântaro, irmãos, abandona o cântaro e corre para a cidade. E ali ela começa a falar, a proclamar o Evangelho de Cristo. Olha, tem um homem, o Messias, ele é o Messias. Ele está ali no poço de Jacó. Ele falou tudo sobre a minha vida. E as pessoas, ao verem ela contar, irmão, sabendo da história dela, as pessoas, multidões foram até Jesus. E pediram para Jesus, fica aqui. Fica mais um pouco. E ele ficou ali 2 dias pregando o evangelho naquela cidade. Uma cidade, um povo rejeitado. Mas Jesus veio para alcançar esses também, o qual nós somos. Qual nós também somos. Fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Jesus. A salvação faz isso. O ato dessa mulher, ela não se conteve. Quando isso aconteceu com ela, a cura da alma, a transformação, que ela vê que ela precisava de algo mais, que ela estava procurando e colocando em relacionamentos, em pessoas, aquilo que só Jesus poderia satisfazer. Só Deus, né, o Todo-Poderoso, nosso Deus pode satisfazer. E ela procurava nos relacionamentos. E a alma continuava vazia, mas a alma dela agora foi cheia. E ela estava transbordando. A salvação chegou a essa mulher excluída da sociedade. E ela tinha sede de falar, de pregar, de falar aquilo que havia acontecido na sua vida. Para concluirmos, né? Após vermos como o Senhor Jesus se portou diante das traições, das tradições, dos desafios culturais da sua época, precisamos fazer a nós mesmos, irmãos, a seguinte pergunta: quais os interesses temos ao nos relacionarmos ou não com alguém? Qual é o interesse que você tem nos seus relacionamentos? Quando você escolhe relacionar ou não com alguém, qual é o seu interesse? Quais os princípios e valores que regem as nossas escolhas? O que tem regido as suas escolhas? Quais as nossas prioridades? Por que escolhemos
esse ou aquele caminho. Jesus fez uma escolha. Havia 3 caminhos para ele escolher. Mas ele escolheu um caminho mais difícil porque ele tinha uma agenda celestial. Ele tinha uma vida para salvar. Qual é a sua escolha? Quando você escolhe um caminho a seguir, qual é o seu objetivo de escolher esse caminho? E para aplicarmos, né? Escolha caminhos que glorifiquem a Deus e edifiquem a igreja e beneficiem os perdidos e não aqueles que nos agradam. Mas ou podem, aquilo que nos agrada e pode trazer fama e popularidade, irmão. Porque às vezes nós escolhemos caminhos que podem nos trazer fama, popularidade, caminhos fáceis. O caminho que leva a Jesus e o caminho que Jesus tem para nós, que é para continuar o trabalho que ele começou de salvar vidas, não é um caminho fácil. Não espere popularidade. Não espere fama desse caminho. Espere momentos difíceis. Espere desafios difíceis. É isso. Jesus sabia do que lhe esperava. Mas ele, mesmo assim, ele decidiu fazer a vontade do Pai, salvar a humanidade. Que tenhamos a mesma visão, irmãos, e a mesma compaixão, o mesmo amor pelas almas perdidas. Almas que às vezes nem sabem que estão perdidas, mas estão. Que nós tenhamos esse mesmo olhar de compaixão. O olhar de Jesus já incomodava. A sua presença já incomodava, já era suficiente. Que nós tenhamos esse mesmo olhar, essa mesma compaixão, né? Que o Senhor nos ajude a cumprir, né, a sua missão aqui na terra. Essa missão não parou ali naquela mulher. Ela continua na minha vida e na sua. Um dia estava na agenda de Deus passar na sua cidade. Passar na sua vida. Enviar alguém até você para que o evangelho fosse chegado. Estava na agenda de Deus. Passar lá em Cruzeiro do Oeste, lá no Paraná. E ali levar o evangelho a uma família que estava perdida e não sabia. Levou para uma pessoa. E essa pessoa quis compartilhar. Teve sede de compartilhar com toda a família. E ali na cidade de Cianorte, estava na agenda de Deus que toda aquela família se rendesse aos pés de Cristo. Eu, há pouco tempo, ouvi o testemunho em um dos encontros de esposas de pastores, de uma mulher. Ela não é da nossa denominação, mas ela é esposa de um pastor de uma das maiores igrejas em Sorocaba. E ela estava ministrando a nós e falando da mulher samaritana, e ela contou a história dela. Ela contou que ela era uma adolescente problemática. Os pais não tinham em casa, não tinha nada. E ela não vivia com os pais. Ela vivia na casa, porque eles não tinham uma casa. Vivia na casa da avó. E ela não tinha um quarto. O quarto dela era a sala. Ali ela montava a cama e ela desmontava. E ela falou que na sua adolescência,
ela era muito rebelde, muito violenta. Ela batia em uma pessoa por nada. Espancava crianças, adolescentes, espancava quem quer que fosse. Pelo simples prazer, sabe, de espancar. E ela falou que isso a levou para o mundo da bebida, da droga, da prostituição. Ela saía de casa, às vezes, e voltava nas altas madrugadas. E ela disse que um dia ela estava em uma praça, totalmente drogada, ali. E havia uma missionária naquela cidade, uma mulher de idade, que ela passava por esses lugares. E ela falou que a avó dela era evangélica. Mas ela nunca deu ouvido. Ela falou, não quero saber de ser crente, de ir para a igreja. Isso é caretice. Eu não quero saber. Ela tinha pavor, não queria saber. Falou, nunca que eu vou pisar no pé, os meus pés numa igreja. E aquela mulher, aquela missionária, foi levada àquela praça aquele dia. E aí chegou ela falou, pensa numa pessoa completamente drogada, sentada ali, jogada naquele banco da praça. Aquela mulher parou, ela falou, foi até mim, olhou nos meus olhos e falou, você vai pregar para multidões. Ela deu risada. Ela falou, é impossível, nunca que eu vou pisar nos meus pés numa igreja evangélica. E aí ela falou que passou-se um tempo, passou muito tempo. Um dia ela decide, aquele negócio começa a incomodar, ardeu no coração dela a vontade de procurar uma igreja. Mas ela não lembrava daquilo mais que a mulher tinha falado. E ela procura uma igreja e ali ela se rende a Cristo. E ela disse que ela morava numa cidadezinha aqui perto. E ela falou que em frente à casa da avó dela tinha um hospital. E nesse hospital tinha um guarda que ficava ali dia e noite. Sempre o guarda estava ali, o mesmo guarda. E conhecia ela desde pequena. Aí o guarda foi e falou, não vou falar no nome aqui, né? Mas o guarda foi e falou assim, o que aconteceu com a sua neta? Aí a avó dela falou assim, ela virou evangélica, ela virou crente. Foi para a igreja. Ela falou, por que eu não vejo mais ela chegar às altas horas, chegava com cada de uma companhia diferente, eu não vejo mais. Aí ele falou, se ela que ela conseguiu, então eu também posso. Porque ela falou que ela era completamente perdida. E ela disse que ela esqueceu do que aquela missionária tinha falado. Um dia, ela foi num grande evento ministrar com o esposo para casais. E estava uma grande multidão. Quando ela entra assim, sobe no palco, ela olha para aquela multidão. Ela disse que a hora que ela pisou o pé e olhou, Deus trouxe à memória dela aquilo que aquela mulher havia falado há tantos anos atrás. Você irá pregar para multidões. E ela lembrou, voltou, foi à casa da avó, a cidade que ela morava, e falou, vó, eu quero procurar a fulana, né, a missionária. Ela é viva ainda? Falou, ela está bem de idade. Ela falou que havia passado muitos e muitos anos até isso acontecer e trazer a memória dela. Falou, ela é viva ainda. Então eu vou procurar ela. Ela procurou aquela mulher
E ela falou: hoje eu sou a esposa de um pastor e nós cuidamos de uma grande igreja, grandes almas têm vindo a Jesus através das nossas vidas. A minha vida foi transformada e aquilo que a senhora profetizou na minha vida, falou, aquele dia Deus usou a senhora para falar, aconteceu e tem acontecido na minha vida. Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa. Ele quer me usar. É eu e é você. A pressa em pregar o evangelho, sabe? Anunciar o evangelho para uma humanidade perdida. Nós não podemos tirar o nosso foco em fazer a vontade do Pai, mesmo que isso não seja, nós tenhamos a consciência de que não vai ser um caminho, uma escolha fácil. Que Jesus nos ajude, irmãos, a fazer a vontade do Pai. Que nós não venhamos colocar obstáculos para isso. Jesus nos salvou, as boas novas chegou na nossa casa, na nossa família, e foi para que eu e você tivesse autoridade para falar aquilo que Ele fez e aquilo que Ele pode fazer. Abra sua boca, abra sua boca. Pede ao Espírito Santo de Deus que te dê estratégia, que te ensine a falar, a olhar além dos olhos carnais, a olhar espiritualmente, olhar para alguém e ver além daquilo que você vê aparentemente, mas ver a alma e levar o remédio para a alma. As pessoas precisam do remédio para a alma.